isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão. Erga um pouco seu braço para o Senhor e vamos confessar juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus, amém, aleluia. Então louvemos ao Senhor, né, por esse dia que nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e nós não podemos nos afastar dele nunca. Nós não podemos esquecer desse Deus glorioso, desse Deus que fez o impossível por nós. Só ele podia fazer isso, que era morrer na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Então hoje nós temos uma segurança de que esse Deus é por nós e que ele ouve as orações. Então, gente, quando nós estamos adorando a Deus, nós temos essa nova natureza que nós podemos comandar as bênçãos que nós precisamos, tá? Porque nós exercemos autoridade. Então, na adoração, é importante que isso seja feito. É muito importante você aprender que na hora que você está adorando, você está dominando sobre as trevas. Porque nós estamos diante do trono da graça. Então, a hora que você começa a adorar a Deus, você entra diante do Senhor, você já está com autoridade. Porque você nasceu de novo, Ele te deu domínio. Lembram que nós já estudamos isso? Ele já nos deu domínio sobre o mal, sobre as trevas. Então, na adoração, nós vamos exercendo esse domínio e Deus vai agindo. Por quê? Porque quando nós estamos na presença de Deus, os anjos vêm. Eles vêm para cumprir a missão que está designada a eles. Tá verem? Tá? Então, por isso que nós vamos exercendo esse domínio, essa autoridade, enquanto nós vamos adorando a Deus. Veja a importância. Então, se as pessoas não sabem, elas vão perdendo. Elas pensam que assim, automaticamente Deus vai fazendo o que nós precisamos. Não, não é. Nós é que temos que fazer a nossa parte e Deus diz o sim. Tá? É assim que é. Né? Então, quanto mais eu aprendo, eu estou adorando a Deus, eu já tenho que ir exercendo essa autoridade que Jesus nos deu. Sobre as trevas, as dificuldades que envolvem as nossas vidas, a nossa igreja, a nossa cidade, a nossa família, os nossos negócios, o nosso país, o governo. Enfim, nós temos que exercer essa autoridade, porque sem isso, Deus não vai agir. Tá? Então, os anjos são liberados nesta condição e situação. Não é legal saber isso? Então, queridos, usem desta arma que o Senhor nos deu, que é espiritual. Então, um tempo que nós passamos adorando a Deus e vamos já falando, né, as bênçãos, né, e tirando as trevas com a autoridade. E o Espírito Santo que está conosco, ele vai liberando esse poder para nós também. Então é importante a gente saber isso, né? Acontece que às vezes o ataque é tão grande que dá a impressão que a nossa voz, que a nossa oração não é nada. Não, mas lógico que é. Isso é uma mentira que o diabo põe para a gente desistir, né? Porque se eu não faço isso, não tem como Deus abençoar. Então toda essa pressão que o diabo faz é para enganar. Porque a oração é ouvida e é abençoada. Então, diante dessa pressão, parece que o diabo quer sugar as nossas forças. Por quê? Ele está agindo na nossa alma. Então, a nossa alma começa a sentir um cansaço, um fracasso, uma vontade de desistir, uma vontade de... mas isso é um ataque. Isso é um ataque na nossa alma, nos enganando. Tá? Tipo,
Ai, não aguento mais, ou estou fraca, isso não vai dar. Gente, isso tudo é uma mentira que o diabo fica colocando. Por isso que nós precisamos da palavra. A palavra de Deus, ela é luz, ela é força, ela é libertação, ela é remédio. Gente, ela é tudo que nós precisamos. E ela vai falando o que está acontecendo. Quando nós lemos Salmos, a gente observa, né, todas as dificuldades que o rei Davi passou, e de repente a alma dele estava meio aflita, atribulada, mas depois você vê que ele muda um pouco o tom e começa a dizer, não, Deus, mas você é o grandioso, o Deus que me liberta, o Deus que não me desampara, o Deus que está presente, a quem eu louvarei eternamente, e você habita no meio dos louvores, e Deus começa, e ele começa então a louvar e adorar o Senhor, e deixa essa alma batida para lá, e retoma aquela força que Deus vai liberando. Então é muito importante nós examinarmos a nossa alma. Peraí, alma, por que você está triste? Alma, por que você está batida? Por que você está desanimada? O meu Deus não vai te deixar. Ele é por mim, quem será contra mim? Então nós temos que ir levando esta bênção que sai do nosso espírito para a nossa alma, para ela retomar as forças que Deus que dá. Porque só Deus que dá força, meus queridos. Ninguém mais pode dar essa força interior, só o Senhor. Amém? Então hoje eu quero lembrar vocês um pouquinho, porque nós vamos falar um pouco sobre a sabedoria de Deus. Porque a palavra de Deus fala sobre sabedoria, mas nós precisamos entender um pouquinho o que é essa sabedoria, para nós buscarmos adquirir essa sabedoria. Lembra quando Paulo ia pensando em ir para o Bitínia, para a Ásia? A gente já viu bastante isso em Atos, né? Capítulo 16. E o Espírito Santo diz para ele, não vai neste lado. Mas aí Deus fala com ele através de uma visão. Ele vê muito claramente um homem pedindo para ele ir para a Macedônia, para ir ministrar lá. Então, ele recebeu de Deus, através de uma visão, né, a direção do que era para ele fazer. Então, ele vai para a Macedônia. Só que quando ele vai lá, ele passa por muitas tribulações. Poxa, mas como que é esse negócio? Deus me manda fazer uma coisa, eu só estou cheia de problemas, cheio de dificuldades. Ele chega a ser preso, ele apanha, né, e fica ferido, o corpo todo ferido, porque ele apanhou. Aí ele foi preso, ficou amarrado, seminu, com aquelas feridas, com aqueles machucados no corpo, ele e Silas. Então nós podemos abrir a nossa Bíblia em capítulo 16 da Palavra de Deus, quando ele está neste momento em que ele começa a adorar a Deus. Mas vem cá, por que ele tem tanta força para adorar a Deus numa situação dessa? Ele está preso, machucado, no escuro, num lugar horrível. E como que ele, Silas, tem tanta coragem, força e ânimo para não duvidar um segundo de que Deus tivesse deixado ele? Isso a gente vê no versículo 25, que diz, por volta da meia-noite, quer dizer, lá que já era bem tarde, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. É Atos 16. E os demais companheiros de prisão escutavam. Isso quer dizer, porque quando ele estava com intenção de ir para a Ásia, para a Bitínia ou para outros lugares, que o Espírito Santo disse que não, mas depois ele teve a visão que era para ir para a Macedônia, mesmo acontecendo essa prisão, só porque ele orou e libertou uma moça de um espírito adivinho, ele foi preso por isso. Então, veja a perseguição por servir o Senhor. Mas ele sabia que ele tinha uma missão naquele lugar, não é? Porque Deus falou para ele em visão que era para ele estar lá, para ir ver este homem. Que esse homem falou, vem até nós, né? Da Macedônia. Então ele orava assim, porque ele tinha já essa direção de Deus. Então, Deus dá essa força para nós. E isso, gente, não é só porque aconteceu isso com Paulo.
Isso é para estar na nossa vida, quando nós estamos passando por dificuldades. Nós temos que andar na palavra de Deus, porque quando essas dificuldades vêm, porque nós estamos andando na palavra de Deus, nós sabemos que Deus está presente, que Ele vai nos tirar dessa, e que nós vamos chegar lá onde Ele falou que era para nós chegarmos. Vocês estão acompanhando? É diferente de uma pessoa que faz todas as coisas por si só. Como é que vai saber se é Deus que está querendo, se não é? E como é que Deus vai intervir? Aí não. Mas, no caso, ele sabia que era para estar lá. Por isso que ele estava orando, porque não tinha acabado a vida dele ali. Ele tinha uma missão, vocês estão acompanhando? Então, quando nós estamos sofrendo perseguição, dificuldade, não é para parar de orar, é para continuar, porque o Senhor vai nos levar lá aonde Ele quer. Né? Demais que ele já podia ter morrido aqui, né? Mas não era hora. Então, no versículo 27, atenção para isso. Veja só. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Tá certo? Estavam todas as portas da cadeia abertas. Eles poderiam ter saído, nós já vimos isso outro dia, e é bom cada vez nós irmos meditando mais nisso, para nós entendermos que nós precisamos saber o que Deus quer. E mais, que quando nós estamos guiados por essa sabedoria de Deus, ela é uma unção diária na nossa vida, com direção para a nossa vida. Se é para isso, se é para ficar, se é para fazer isso, se é para fazer aquilo, né? Demais isso. Então isso que está aqui na Bíblia não é algo que aconteceu, que foi fabuloso, fantástico, de poder, que aconteceu com Paulo, mas isso é para as nossas vidas. Não é demais? Então, nós vamos adquirir, então, paz durante a tribulação. Porque ele não estava com paz? Estava. Ele não estava xingando, nervoso, apavorado. Ele não nem aparece aqui, em nenhum momento, uma condição dele estar na alma, na carne, apavorado. Né? Então, ele mostra, assim, o quanto que ele tinha da direção de Deus. O quanto que ele tinha essa sabedoria, o quanto ele tinha essa unção presente na vida dele. Que ele ficou em paz. É isso que Deus quer. Que nós passemos pelas dificuldades com paz. Ninguém pode ter paz se esta presença de Deus não está dentro de cada um, dentro de si, certo? Então, ele nem diz aqui, não precisa se preocupar, não faça mal algum, porque nós estamos aqui, não vai acontecer nada. E depois, então, acontece, né, a salvação, eles aceitaram Jesus, a família. Gente, foi uma igreja, um culto que aconteceu logo a seguir disso daqui, não é? E Paulo ficou todo restaurado, o corpo todo, e Silas, Jesus veio, a glória veio, e ele foi sarado, e fez o que Deus mandou. Então, se eu aprender a receber e a andar na sabedoria de Deus, eu vou ter paz. Tá? Porque eu sei o que é para fazer. A sabedoria é isso. Né? Então, vamos ver agora Provérbios capítulo 1, versículo 20. Vamos dar uma examinada aqui, porque Deus vai falar aqui sobre a sabedoria. Nós precisamos aprender mais sobre a sabedoria. Precisamos entender como que é essa sabedoria. Ela é adquirida através da palavra de Deus. Então veja, nós vamos aqui para Provérbios, mas capítulo 1, certo? Versículo 20. Diz assim, ó, grita na rua, ele está falando de sabedoria e adquirir a sabedoria. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? Ser nécio, certo? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento?
Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então precisamos da palavra de Deus, da Bíblia. Mas por que clamei a vós, recusastes? E vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Isso para quem não tem a sabedoria, quem não tem a palavra. Como que você vai buscar Deus? Você não tem nada dele. Como você vai clamá-lo? É isso que ele está dizendo, adquire a sabedoria para eu te abençoar. Adquire a palavra. Portanto, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, o que Deus está falando conosco aqui, que é para nós buscarmos a sabedoria. E ela é adquirida através da palavra de Deus e do Espírito Santo. É o que nós precisamos para nós conseguirmos sair das dificuldades, para nós estarmos protegidos por Deus, mesmo quando as circunstâncias vierem. Há uma proteção de Deus, não é demais? Existe. Deus está prometendo, nós vimos com Paulo, tá? E também nós vimos com Jesus. Quando ele estava no barco, que ele disse, vamos passar para o lado de lá, do mar veio uma grande tempestade e ele ficou dormindo. Porque ele já tinha trabalhado o dia todo, estava cansado, mas ele tinha uma missão de Deus para o lado de lá. Ele sabia o que ele ia fazer lá, porque Jesus nunca fez nada sem que ele soubesse. O Espírito Santo sempre falou com ele, por isso que ele ia orar todas as noites, sozinho, no alto do monte. Ele ficava em comunhão com o Pai, e o Espírito Santo trazia para ele toda a missão, o que o Pai queria que ele fizesse. E no outro dia, ele já tinha tudo claro do que ele ia fazer. Então ele sabia que ele tinha que ir para o lado de lá do mar para libertar aquele gadareno. Ele sabia que tinha uma missão. Então aquela tempestade não estava nada atrapalhando o sono, o descanso dele por algum momento. Mas os outros que ainda não estavam sendo guiados pelo Espírito Santo, porque eles não tinham nascido de novo ainda, ficaram apavorados. Jesus, você não vai fazer nada? Com o balde na mão, né, Pedro? Ei, Jesus, você não vai fazer nada? Achando que Jesus fosse tirar a água do barco. Porque fazer nada era tirar a água do barco, porque a tempestade era tão grande que não só a água da chuva, mas a água do mar entrava dentro do barco. E o medo de morrer. Então Jesus, o quê? Vento acalma, tempestade, pronto. E fez-se a paz, a bonança. Porque ele tinha uma missão do outro lado, ele sabia que nada ia prejudicar. Vocês acompanham, gente? Então, é preciso ter sabedoria para nós sabermos se estamos fazendo aquilo que Deus quer, para nós termos a segurança, porque as dificuldades vêm, mas nós vamos saber superá-las com paz e confiança de que Deus está do outro lado. Ele está aqui, mas Ele está do outro lado. E Ele vai nos levar lá. Não é demais, gente? Então, mas é o dia a dia de busca para nós não ficarmos apavorados, amedrontados e perdermos as bênçãos. Tá, então vamos ver agora aqui no capítulo 4 de Provérbios. Capítulo 4 de Provérbios. Isso, vamos ver aqui. Versículo 1. Isso, ele diz:
Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Quer dizer, põe no seu coração as minhas palavras, põe dentro de você as minhas palavras. É isso que ele está dizendo. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Olha isso, gente. Por isso que nós temos que ficar em comunhão com esta palavra. As coisas estão difíceis, nós temos que ter um momento a mais, a sós com Deus. Em oração, eu posso estar adorando, mas eu estou comandando as bênçãos, que jeito? Falando a palavra. Tá certo? Orando em línguas, lendo a Bíblia, louvando o Senhor por aquilo que já está feito, embora eu esteja nas circunstâncias. Aí no versículo 6, 7, o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Então eu preciso entender a palavra para eu ter a sabedoria. Então o entendimento é necessário. A revelação vem através de quem? Do Espírito Santo. Que jeito? Eu tenho que orar em línguas para eu ter o entendimento. O entendimento vem com a revelação. É só o Espírito Santo que dá. Eu oro em línguas, eu leio a palavra, eu começo a ter força. Começo a ter entendimento da palavra, para eu não cair, para eu não ficar abalada, para eu não ficar desanimada, porque o desânimo é da alma, não é do espírito. Mas se eu estou alimentando meu espírito, ele comanda as bênçãos para a minha alma. E ela começa a se emparelhar com o meu espírito, em vez de me atrapalhar, em vez de me fazer cair, em vez de me fazer fugir de Deus. Estão me acompanhando? A minha alma tem que estar emparelhada com o meu espírito, que nasceu de novo, que agora tem a natureza de Deus. Então, é por isso que eu tenho que alimentar meu espírito. E se eu oro em línguas, ele começa a me dar entendimento, porque ele revela a palavra. Isso é demais. Então veja Salmo 19, versículo 7. Está valendo, querido? Não é para ninguém desanimar, mas é para buscar esse Deus glorioso, compassivo, maravilhoso. Salmos 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Está vendo? Então, o Senhor, o testemunho dele é fiel e ele dá sabedoria. Gente, sabedoria, vocês entenderam agora que o que Paulo fez, o que Jesus fez, que aquilo era sabedoria? Tá? Então, sabedoria é isso, você está firme, você sabe o que você tem que fazer. Não é demais isso? Isso vale ouro, gente. Essa é a segurança nossa para vivermos aqui neste mundo, nessa terra, com o nosso Deus. Ele promete sabedoria. A sabedoria, como eu disse, é uma unção que tem que estar nas nossas vidas diariamente. Ela está em nós diariamente, esta unção com a sabedoria. Porque todos os dias nós precisamos saber quais as decisões que nós vamos tomar. Todos os dias, até se vai levantar da cama ou não, né? Eu posso acordar e tomar uma decisão, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira e ficar lá. Deixando que todo mal tome conta da minha vida. Estão acompanhando? Então, esta sabedoria me dá condição de eu tomar decisão correta. E ela vem através da palavra e do Espírito Santo. Então veja Salmo 119. Versículos 97
de 98. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. A tua lei é a palavra, amém? Bíblia. É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Gente, esses inimigos, para começar, o primeiro deles mesmo é a nossa alma. É a nossa carne. É ela que nos põe para baixo. E todo dia ela está comigo. O que fazer? Eu é que tenho que viver livre deste inimigo, que é a minha carne, que me afasta de Deus, que me conta mentira, que me desanima, que acaba comigo, que duvida de Deus, que não quer que eu ore. Certo? Então, ele diz aqui que meditar na palavra me faz mais sábia do que o meu inimigo. Meu inimigo, minha alma. Faz muito mais sábia, porque eu que não vou seguir minha alma, que quer me pôr pro buraco, mas nem que nem. Mesmo arrastando, eu vou buscar esse Deus. É Ele que eu quero, Ele que é minha força. É Ele que me restaura. É Ele que está comigo, Ele que me ampara, Ele me livra. E se Ele me faz mais sábio do que a minha carne, então o diabo não vai acabar com a minha vida. Porque eu não vou deixar. Tá certo? Por isso, gente, que nós temos que olhar para o alto, é para Deus. Nós temos que adquirir essa força, orando. O Salmo 23, o Senhor restaura as forças da minha alma. E por caminhos retos Ele me leva. Aqui, ó. Por amor do seu nome, Ele me dá visão, direção, discernimento, sabedoria. Tá valendo, gente? Porque não custa nada para a gente cair num desânimo, né? Pô, a gente levanta, ai, que maravilha. O quê? Mas de onde veio esse vento desanimador que eu agora não quero nada? É assim. A nossa alma é vira folha. Ela é horrível, por isso que ela não pode nos dominar. Ela não crê em nada. Por isso que eu tenho que alimentar o meu espírito nascido de novo com a palavra, ler bastante a palavra. Você quer saber de uma coisa? Você quer adquirir sabedoria? Leia Provérbios. Vai lendo em voz alta. Vai trazer sabedoria para você do que é certo, do que é errado, do que eu devo fazer, do que eu não devo. É demais, gente. Falta leitura da palavra para os cristãos. Né? Porque é isso que vai me dar a força. Então, 1 Coríntios agora, vamos ver esse espírito nascido de novo. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2. A gente não pode esquecer desta passagem aqui, da palavra. Gente, a vida sem Deus não dá. Não, mas eu estou orando, mas está difícil. Mas imagina se você não orar. Quem quer dar rumo na sua vida? Na minha, então. Quem quer dar rumo? Sei lá, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Pô, não está bom, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Porque é o meu Deus. É o seu Deus. Entende? Vale a pena. Não deixa a sua alma influenciar você. Quando você está influenciado pela sua alma, que ela está te oprimindo, você coloca louvores bem alto, começa a louvar, leia a palavra. Gente, aos poucos você vai retomando a força. Deus não vai te desamparar. Deus não vai te deixar. De jeito nenhum. Ele deixou Jesus na cruz para não nos deixar. Foi necessário Jesus ser abandonado pelo Pai. Foi horrível. Porque você imagina se Deus nos abandonasse. Se nós clamássemos e Deus não ouvisse. Seria horrível. Pois Jesus clamou e não pôde ser ouvido. Porque ele disse, faça a sua vontade, não a minha. E eu vou sofrer isso. E morreu. E foi para o inferno. Mas ele ressuscitou e nos deu a vida dele. Então, queridos, é difícil, por quê? Por uma condição caída do pecado que domina este mundo e uma parte da nossa vida que não está salva ainda, que é a alma. Então nós temos que fazer essa alma chegar numa condição que ela ande bem junto com o Espírito. Então por isso que nós oramos, por isso que não compensa a gente ficar iludido com as coisas desse mundo e se afastar de Deus. Não compensa, porque nós vamos sofrer terrivelmente sem ter o retorno de Deus na nossa vida. Então veja só,
O que vale de nós termos, então, essa nova natureza que Jesus nos deu, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida? Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, ele está falando de sabedoria humana, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu fui em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Ele foi no nada dele para Deus ser tudo. É isso que nós temos que ser. Sabe, a nossa alma tem que estar bem nada diante de Deus, para Deus ser tudo em nós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, certo? É isso que ele está dizendo. Não foi com toda a eloquência que ele tinha, gente. Ele era um cara culto, o cara sabia, né? Ele já falou tudo que ele era ali. Ele é uma lista. Fariseu de fariseu, tudo mais. Ele era tudo. O cara sabia, mas ele não foi com esta eloquência, com esta sabedoria humana. Tá? Porque para vencer diabo, nem adianta, sabe? Toda a cultura, toda a sabedoria humana, porque não vence. O que precisa é a nossa submissão ao Espírito Santo. Então ele foi nessa condição. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, viu só? Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Como é que eu falo sabedoria em mistério? Eu estou falando a sabedoria de Deus enquanto eu oro em língua, gente. Ele está colocando sabedoria no meu espírito, para eu saber o que eu vou fazer. Porque às vezes parece que você não sabe o que você vai fazer, mas você tem uma direção lá dentro. É incrível. É incrível, porque é para você se manter na paz, na liderança do Espírito. É demais. Porque se for para você tomar uma providência imediata, você vai ser guiado por essa sabedoria, que é uma unção que está dentro de você. É demais. Tipo, não se aflija, porque você não teve a direção ainda. Não se aflija. Você está com a sabedoria. Estão me acompanhando? Não é demais isso? Então, você tem que ter isso. Leia mais a palavra, ore mais em línguas. O Senhor vai fazer isso com você. Tá? Então, versículo 8, sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Somos nós, né, queridos? Ele tem coisas incríveis, maravilhosas preparadas para nós. Orar em língua, gente. Pegar esse costume, orar mesmo, bastante. Mas Deus nos revelou pelo Espírito esta sabedoria. Porque o Espírito que eu quero, o primeiro Espírito aqui é o Espírito humano, pelo seu Espírito, porque o Espírito da nova natureza a todas as coisas perscruta. Ô, gente, o Espírito da nova natureza está perscrutando o que Deus é, não o Espírito Santo, porque ele já está. Não é ele que perscruta o Espírito de Deus, porque ele está lá e sabe tudo, e ele é Deus também. Mas é o meu Espírito que perscruta as profundezas de Deus. Sabendo quem é esse Deus, o que eu sou nele, o que eu vou ter dele, como que é? Conhecer Deus. Mas, então, no 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Que demais! O meu Espírito sabe das minhas coisas. Porque ele tem a natureza de Deus, eu estou alimentando com a palavra, com a oração em línguas
Então, ele vai trazendo de Deus tudo o que eu sou e o que eu não sou, para eu chegar naquilo que Deus quer que eu seja. Para tirar o que não presta, para ficar o que é bom. Não é demais? Então é isso que ele está dizendo. No 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito da nova natureza, que vem de Deus. Certo? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Eu preciso saber, eu preciso conhecer. Então, meu Espírito vai receber isso. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Harabakashne, Kerebelahanderka, bem do Espírito Santo, para o meu Espírito. Karebekashnala. Eu não preciso ter a interpretação para a minha edificação. Mas eu estou me edificando, e esta condição de espírito para espírito está colocando o que é de Deus em mim. Coisa errada é que não vai dar. Vai tirar o que está errado. Vai trazer a solução. Vai dar a luz. Gente, eu nunca me esqueço desse testemunho que o irmão Bernardo contou. Que essa mulher era freira, desistiu de ser freira um belo dia. Bom, mas daí ela resolve então ser crente, amém? Mas ela foi trabalhar para uma família. E o casal ficou velho. Ela ficou lá a vida inteira dela, até que os dois morreram. E quando eles morreram, não tinha para onde ir. Porque ela viveu a vida inteira lá. Então, ela foi se aconselhar. O que eu vou fazer? Porque os filhos disseram, eu vou vender a casa. Agora, porque papai e mamãe morreram, e não, então você vai ter que sair. E ela ia para onde? Para debaixo da ponte? Ela nunca teve nada. Tá? Ela morou lá todos os anos da vida dela. Então, o irmão Bernardo falou assim, olha, é melhor você orar em línguas. Então ela ficou orando em línguas, passou a noite inteira orando em línguas, orou o dia inteiro em línguas, ficou orando em línguas sem parar. De repente os filhos chegam lá, olha, sabe o que é que eu vim falar com você? Nós mudamos de ideia. Então, vem cá, você trabalhou toda a sua vida aqui com os nossos pais, então eu vou levar você. Qual bairro que você quer? Nós vamos comprar um apartamento para você. E deram um apartamento para ela. Ela tinha esse direito, claro. Mas era o mesmo que eles tinham que fazer, não dizer tchau e dentro. Mas ela orou, Deus foi lá e convenceu eles. Sem dizer, eu sou Deus. Eles nem sabem, mas eles fizeram. Então, por que não que o Espírito Santo não vai nos dar a direção para a nossa vida? Nós não precisamos ficar sem rumo. Nós não precisamos ficar sem solução. Mas junto com a solução, Deus vai nos purificando, que é o Espírito Santo. Está valendo? Então ele passa coisas espirituais para coisas espirituais. Maravilhoso. Ora, o homem, 14, natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá? A nossa alma também não está aceitando. Mas, conforme eu vou orando, meu espírito vai passando para lá. E quem não é nascido de novo, também não vai aceitar nada do que Deus fala, né? Imagina você vai ficar orando em línguas, agora você vai ficar orando em línguas, você vai arrumar a sua vida. É lógico que não. Claro que não. Absolutamente, claro. Aí no 15, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Isso quer dizer o quê? Quem é que vai fazer o julgamento final? É Deus. Então, eu estou julgando agora com a revelação que o Espírito Santo me dá, através da palavra, da oração que eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer certo ou errado. É isso que ele está falando. Eu vou me julgar. Ele já não falou lá na frente que é para que cada um julgue a si mesmo? Para ver se está andando na fé. Então, eu me julgo. Eu sei se eu estou andando certo ou errado, porque eu estou orando muito em línguas, lendo muita palavra. Eu sei o que está certo e o que está errado. Mas não é ninguém que vai me julgar para eu ser salvo ou não. Só Deus. É isso que ele está dizendo. Está certo? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu posso instruir? Quem vai instruir Deus, né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu sei o que Deus quer para mim, para a comunidade. Gente, é muito bom nós orarmos. Nós temos que orar não só para nós,
Gente, mas para a igreja, para as pessoas, não sei lá, para tudo mais. Certo? Enquanto nós estamos orando, nós podemos ir entregando pessoas e situações. É maravilhoso. Porque você sabe, a gente que nasceu de novo e começa a orar, a gente começa a querer o bem das pessoas. A gente começa a orar por elas. Que é assim mesmo. Tá? Então, o Espírito Santo é que vai nos ensinar como nós termos a sabedoria. Tá? A sabedoria é isso que você vai saber o que é para você fazer. Espera aí, eu não sei ainda, então é para eu ficar tranquilo aqui. Deus sabe o que é para eu fazer. E tem mais, enquanto nós vamos orando em línguas, Deus já está preparando o nosso futuro. É bárbaro. O passado já foi, acabou. Acabou. Que momento do passado pode voltar? É impossível. Mas o futuro, queridos, está na nossa frente. Então vamos orar em línguas, adquirir essa sabedoria, porque nada está perdido. Para aquele que crê em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Oh, todo louvor, toda honra e toda glória ao nosso Rei, ao nosso Deus, que morreu por nós, lá na cruz, nos salvou, mudou a nossa vida, aleluia, e nos deu o seu Espírito. Nós agradecemos essa noite, ó Deus, nosso Pai, a Tua presença aqui conosco através do Espírito e da Tua palavra. Senhor, com a Tua graça que foi liberada, caindo para destruir todas as fortalezas de todas as mentes. Senhor, para que conceitos errados, com doutrina errada fossem destruídos, para que ficassem livres, libertos, para andar, Senhor, nessa liberdade do Evangelho. Nós agradecemos, Senhor, te louvamos, Espírito Santo, porque você está nos ensinando como sermos livres e andarmos abençoados em nome de Jesus.